Apesar do álcool ser permitido em quase todo o mundo, ele frequentemente causa problemas. Sob efeito do álcool, muitos erros são cometidos, dos quais é vergonhoso lembrar. Mas, na história de hoje, o álcool levou a uma estranha coincidência, que resultou em um caso estranho que ainda levanta mais perguntas do que respostas. Megan Cordy nasceu em dezembro de 1990. Ela era a filha mais velha da família. Pouco se sabe sobre a infância e juventude de Megan. Seu pai serviu como capitão do Corpo de Bombeiros de Klamath Falls. A família morava no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Mais tarde, os pais se divorciaram. Megan foi educada, trabalhou e começou a construir sua vida ali. A moça trabalhava na área da beleza em um salão. Em 2015, ela deu à luz uma filha chamada Gia. Desde o nascimento da criança, a mãe se dedicou inteiramente à menina. Os parentes a consideravam doce e alegre. O relacionamento com o pai da criança não deu certo, então Megan criou a filha sozinha, morando com a menina e sua mãe, enquanto o pai da criança visitava a pequena. Em 18 de agosto de 2018, a jovem de 28 anos, Megan, sua mãe de 50 anos, Jennifer, e sua filha de 3 anos, Gia, estavam presentes no casamento de um amigo da família. Para isso, eles foram a uma casa de campo localizada em uma área tranquila e pacífica. Não havia criminalidade ali, e a cidade mais próxima era um lugar aconchegante. Não havia lugar melhor para comemorar um casamento. No entanto, desde o início, neste dia, começaram a surgir disputas entre a filha e a mãe por causa de quem iria dirigir. Nenhum dos amigos ou conhecidos da família confirmou depois que alguma das mulheres tinha problemas com bebida. No entanto, ele definitivamente desempenhou um papel enorme nos eventos que se seguiram naquele dia fatídico. A magnífica cerimônia de casamento terminou rapidamente. Os convidados se sentaram às mesas e começaram a comer. Havia realmente muito álcool, comida deliciosa e entretenimento interessante. Então os convidados se divertiram a noite toda. Eles dançaram no corredor e aproveitaram a festa, incluindo os personagens da nossa história. Segundo várias testemunhas, no meio da noite surgiu uma briga entre Megan e Jennifer. Os presentes testemunharam as mulheres discutindo sobre quem iria dirigir o carro. A essa altura, Gia, de 3 anos, já estava cansada. Era tarde e a criança já queria dormir. A menina já era para ser levada para casa para dormir. Megan estava brava com a mãe, pois, a essa altura, Jennifer estava muito bêbada. Isso a deixou furiosa, pois eles haviam combinado durante o dia que Jennifer os levaria para casa após a festa. A mulher insistiu que era perfeitamente capaz de dirigir. Mais tarde, os convidados avaliaram seu estado de 5 a 7 em uma escala de embriaguez de 10 pontos. Claro, nesse estado, Jennifer não deveria dirigir, pois era perigoso. As pessoas presentes na festa pouco sabiam sobre o estado de Megan. Ninguém a viu beber e ela parecia sóbria. Talvez ela tenha bebido um pouco, mas no geral se comportou decentemente. Megan naturalmente estava insatisfeita com a mãe, pois eles haviam combinado anteriormente que ela os levaria de qualquer maneira. A menina começou a ficar mal-humorada. Ela precisava ser levada embora do casamento. No auge da briga, as mulheres e a criança saíram e entraram no carro já depois das 22 horas. Jennifer estava dirigindo, apesar da intoxicação por álcool. Gia estava presa em uma cadeirinha no banco de trás. Megan sentou no banco do passageiro da frente e tirou os sapatos para descansar os pés cansados. A briga continuou depois que todos se acomodaram no carro. Jennifer começou a dirigir, mas parou depois de apenas algumas centenas de metros. Parecia que a briga estava esquentando e Megan saiu do carro. Neste momento, ela ligou para o namorado e pediu que ele a buscasse com a criança, mas ele respondeu que estava sem carro. Mais tarde, o jovem confirmou que as mulheres estavam gritando alto, brigando durante a conversa telefônica. Ele ouviu Jennifer reclamar de sua filha ao fundo. Megan explicou o comportamento agressivo da mulher pela intoxicação por álcool. O namorado estava preocupado que a mulher bêbada estivesse dirigindo, mas não teve tempo de contar isso à namorada, pois ela continuou a discutir com a mãe e desligou. Depois disso, ofendida, a jovem mãe sentou no banco de trás. Ela decidiu ir com a criança. O resto da história foi gravado com as palavras de Jennifer um dia após os eventos descritos, e a confiabilidade de seu testemunho é questionável. Segundo a mulher, o conflito com a filha continuou no carro e só piorou. Em algum momento, Megan ficou tão furiosa que exigiu parar e saiu. Ela não levou a filha com ela e também deixou o celular e os sapatos no carro. Irritada, Jennifer não pediu que ela voltasse para o carro e continuou dirigindo. No entanto, ela dirigiu algumas centenas de metros antes de se acalmar e decidir voltar para buscar a filha. Ela se virou e rapidamente chegou ao local onde Megan havia saído do veículo, mas ela não estava mais lá. A mãe começou a procurá-la. Ela dirigia ao longo do acostamento em baixa velocidade e chamava Megan pelo nome, mas ninguém respondia.
Na escuridão da noite, ela não conseguia ver o que estava acontecendo fora da beira da estrada iluminada, mas Megan não estava no trecho visível da estrada. Na hora seguinte, Jennifer dirigiu para frente e para trás várias vezes pela estrada, passando pelo local onde sua filha havia saído, mas não encontrou ninguém. Jennifer não pôde fazer isso indefinidamente, pois Gia estava no carro, que já era para estar dormindo. Ela estava chorando e fazendo birra. No final, após meia hora de buscas infrutíferas, Jennifer, bêbada, voltou para casa, colocou a menina para dormir e foi dormir. Jennifer dormiu até de manhã. Por sua própria admissão, ela não suspeitava que algo pudesse ter acontecido com sua filha. A mulher tinha certeza de que Megan foi levada pelo namorado ou pegou uma carona e chegaria em casa sozinha. Pela manhã, Jennifer acordou e percebeu que sua filha ainda não estava em casa. Isso aconteceu por volta das 5 da manhã. A mulher sabia que Megan estava indo para trabalhar em breve. Ela não podia simplesmente faltar ao turno. Seu uniforme de trabalho e ferramentas estavam em casa. Naturalmente, Jennifer percebeu que sua filha não havia voltado à noite. A mãe ligou para o número do serviço de não emergência. A mulher descreveu o incidente ao atendente, disse que estava voltando para casa com a filha e a neta à noite. Elas brigaram e se separaram. Jennifer admitiu que tentou encontrar a filha por um tempo, mas não conseguiu encontrá-la no escuro. Jennifer acreditava que sua filha chegaria em casa sozinha. Agora em apenas 10 minutos ela tinha que sair para o trabalho, mas Megan ainda não estava em casa. A mãe estava preocupada, então perguntou ao atendente se ela podia ligar para o 911 ou se deveria esperar um dia para relatar o desaparecimento da filha. A mulher temia que Megan tivesse saído do carro sem celular e sapatos quando estavam em uma área rural pouco conhecida por eles, e algo pudesse ter acontecido com ela. Ao falar com o atendente, Jennifer estava muito calma. A mulher calmamente contou toda a história ao telefone. A mãe foi informada de que para declarar uma jovem desaparecida, era realmente necessário esperar pelo menos um dia, porque ela poderia simplesmente ter ficado com o namorado. Mas, dadas as circunstâncias do incidente, fazia sentido entrar em contato com a polícia e contar tudo como aconteceu. Em alguns casos, os policiais vão ao encontro e iniciam as buscas imediatamente. Depois disso, Jennifer decidiu ligar para hospitais e delegacias de polícia na área, assumindo que sua filha poderia estar em apuros. Apesar da aparente calma, por sua própria admissão, Jennifer simplesmente estava se controlando. Na verdade, ela estava em choque e muito preocupada com Megan. O que mais assustava era a ideia de que sua filha pudesse ter entrado no carro de um estranho que a machucou. No entanto, nem nos hospitais, nem nas delegacias, eles sabiam nada sobre a pessoa desaparecida. Todos os seus amigos e namorado também não haviam desde o dia anterior. Então Jennifer contatou o serviço de emergência e repetiu sua história sobre a viagem noturna. Os despachantes responderam à ligação da mulher. Policiais do gabinete do xerife foram enviados para falar com ela. Jennifer repetiu sua história sobre o desaparecimento da filha. Apesar de suas preocupações, a mãe parecia muito calma e desinteressada. Mais tarde, ela admitiu que simplesmente estava com medo da polícia. Parecia muito suspeito. Uma foto de Megan, de 28 anos, foi fornecida e descreveu como ela estava naquela noite. Primeiro, ela falou sobre a roupa da menina para que a polícia tivesse uma orientação para a busca. Segundo Jennifer, a filha usava um terninho estampado azul de manga curta a noite toda. Nesta fase, não havia suspeitas. Acreditava-se que a jovem mãe poderia continuar se divertindo com os amigos e provavelmente estava segura. No entanto, Jennifer tinha certeza de que sua filha não perderia um dia de trabalho. Ela era responsável e amava seu trabalho. O maior problema era que a pessoa desaparecida não levou seu celular, pelo qual ela não podia ser rastreada. Ela também deixou a carteira e os documentos no carro da mãe. No entanto, a polícia levou as palavras da mãe muito a sério. Eles ligaram para todas as amigas e namorado de Megan, e todos confirmaram que não sabiam sobre o incidente. Era óbvio que Megan, deixada sozinha em uma estrada deserta no meio da noite, poderia estar em perigo real e essa versão não podia ser ignorada. No entanto, após questionar Jennifer, os policiais não tinham nada além de uma notificação de pessoa desaparecida. Considerando que a mãe estava embriagada, ela também poderia estar errada em seu depoimento. De qualquer forma, a confiabilidade de suas palavras precisava ser verificada. Era preciso descobrir o que realmente aconteceu. A polícia agradeceu à mulher pelas informações fornecidas e então saiu de sua casa, prometendo entrar em contato assim que soubessem de algo. Depois disso, os policiais imediatamente recorreram a organizações de voluntários. Eles não podiam perder tempo que poderia custar a vida de Megan, então começaram a organizar uma busca. Eles imprimiram folhetos com a foto da pessoa desaparecida, uma descrição de suas roupas e o local onde ela desapareceu. Fotos com apelos para ajudar na busca apareceram por toda a região. Cerca de 300 voluntários e socorristas se juntaram à operação, que começou a vasculhar a área perto do local do casamento.
As pessoas caminhavam por florestas e terras agrícolas, vasculhando as margens do rio local em busca de vestígios da pessoa desaparecida. O ponto de partida foi o local onde, segundo Jennifer, Megan saiu do carro durante uma briga. Rapidamente descobriu-se que, no dia do desaparecimento, Megan foi vista em uma loja local. Este estabelecimento estava localizado na estrada, não muito longe do local do casamento. Um conhecido da pessoa desaparecida trabalhava aqui. Segundo ele a viu antes do casamento e fez um elogio à sua bela roupa. Megan não foi à loja à toa, ela estava comprando álcool para a mãe. Um dia depois, não havia novas informações sobre Megan. A polícia foi forçada a entrar em contato com Jennifer para obter permissão para revistar seu carro. A mulher expressou o desejo de cooperar e permitiu que os investigadores inspecionassem o interior e o porta-malas. Ali, a polícia conseguiu encontrar o celular da desaparecida, seus pertences e os sapatos que ainda estavam no espaço para os pés no banco do passageiro dianteiro. No entanto, não foi isso que despertou ainda mais suspeitas entre os policiais. Além dos pertences da pessoa desaparecida, encontraram uma mecha de cabelo loiro no chão do carro. Eles pareciam cabelos de Jennifer, e havia folículos capilares em suas pontas, o que significa que foram arrancados à força. Contra esse pano de fundo, os investigadores tiveram novas suspeitas. Eles perceberam que Jennifer não estava contando toda a história dos eventos daquela noite fatídica quando sua filha desapareceu. Provavelmente, a briga deles foi mais séria. Tudo isso foi agravado pelo fato de que o período crítico durante o qual a chance de encontrar a pessoa desaparecida viva era máxima estava se aproximando rapidamente do fim. Os detetives decidiram conversar com Jennifer com mais detalhes e, portanto, convidaram a mulher para a delegacia. No início, ela insistiu em suas palavras e afirmou que não se lembrava de onde os cabelos vieram parar em seu carro. É verdade que, no decorrer da comunicação com a polícia, a mulher sugeriu que uma briga poderia ter começado no carro imediatamente antes de sua filha sair. Depois disso, foi oferecido a ela um teste de polígrafo. A mulher concordou. Ao falar com os investigadores, Jennifer admitiu que a situação no carro esquentou a tal ponto que Megan, sentada no banco de trás, agarrou seus cabelos, os arrancou e se tornou realmente perigosa para todos os presentes no carro. Jennifer bateu na filha no braço para que ela soltasse. Depois disso, Megan afrouxou o aperto e parou de puxar os cabelos da mãe. Jennifer parou e sua filha decidiu sair do carro. Considerando as circunstâncias, apenas 3 pessoas sabiam os eventos reais daquela noite fatídica. Um deles, o membro mais jovem da família, tinha apenas 3 anos e não foi possível interrogar a menina. A segunda não foi encontrada pela polícia e por voluntários. Jennifer, por sua vez, insistiu que foi Megan quem bebeu muito naquela noite e ficou insana. Na opinião da mãe, foi a pessoa desaparecida quem foi a culpada pelo que aconteceu. Para confirmar seu testemunho, muitas pessoas foram entrevistadas. Amigos e conhecidos da pessoa desaparecida. Todos eles afirmaram que Megan, de 28 anos, era uma excelente mãe, uma jovem calma e equilibrada, uma amiga confiável. Ela nunca foi acusada de comportamento agressivo antes. Ela nunca foi violenta ou atacou ninguém. De qualquer forma, todo mundo tem seus colapsos, e Jennifer afirmou que sua filha teve no carro na noite de 19 de agosto de 2018. A polícia tentou esclarecer com que força a mãe atingiu a filha no braço, mas ela não se lembrava nem do número de golpes. Ela estava dirigindo e estava apenas tentando tirar a mão dos cabelos pelo toque. No final, ela conseguiu. De acordo com Jennifer, a pessoa desaparecida pediu para buscá-la, pois não queria continuar dirigindo no carro com a mãe bêbada. O nome do jovem era Brandon. Segundo a mulher, o cara se recusou a ir buscar Megan a essa hora da noite porque ele estava com problemas com o carro. Jennifer conseguiu convencer a filha a sentar novamente e eles continuaram dirigindo. No entanto, a briga recomeçou e chegou à agressão. O que mais intrigava a polícia era que a mãe da pessoa desaparecida estava dirigindo embriagada, colocando em risco a vida da filha e da neta, mas já era impossível determinar com precisão o grau de intoxicação da mulher. De qualquer forma, suas palavras levantaram suspeitas entre os investigadores. Apesar de estar falando sobre o desaparecimento da filha, ela manteve a calma e parecia não estar nem um pouco preocupada. Ela costumava ficar em silêncio, alegando que esse comportamento a repelia dos policiais. A mulher insistiu que Megan estava se comportando de forma inadequada e agressiva no carro, insultando a mãe. Jennifer estava enfatizando isso como se estivesse tentando se justificar. Ao mesmo tempo, ela periodicamente retratava tristeza, mas os detetives suspeitavam que seu comportamento era fingido. Claro, isso era uma simples especulação. Uma coisa fazia sentido. Parecia estranho porque Megan sairia do carro e deixaria a filha para trás, ficando sozinha no meio da noite em uma estrada deserta, mesmo sem telefone. Nada disso se encaixava na imagem geral do que aconteceu. Os investigadores notaram outra discrepância. Afinal, a princípio a mãe pensou que Megan seria levada pelo namorado. Agora ficou claro que ela sabia que o namorado não poderia vir buscar a filha.
Por que, então, ela tinha tanta certeza disso? Além disso, os investigadores não puderam ignorar o fato de que a história de Jennifer havia mudado várias vezes ao falar com os policiais. Gradualmente, a história da mulher começou a adquirir detalhes mais perturbadores. Ela admitiu que Megan não apenas saiu após o carro parar, mas saltou do carro em movimento. Consequentemente, ela poderia ter se machucado depois disso. Jennifer parou e saiu para ver o que aconteceu com sua filha. No entanto, ela não conseguiu encontrá-la. Depois de algum tempo de buscas infrutíferas, a mulher foi forçada a ir para casa com a neta, que estava chorando. Mas agora a história parecia mais perturbadora. Tentando determinar a que velocidade Megan saltou do carro, a polícia perguntou diretamente a Jennifer sobre isso. Ela imediatamente se calou. Essa pausa parecia inadequada. A interrogada estava claramente pensando no que responder. Jennifer disse que já havia quase parado a essa altura e não estava dirigindo a mais de 10 km por hora. Ela conseguiu diminuir a velocidade porque Megan não abriu a porta do carro imediatamente, mas mexeu na maçaneta. De acordo com o novo depoimento de Jennifer, ela dedicou pelo menos 1h30 procurando por sua filha. Depois disso, a mãe dirigiu porque estava convencida de que a filha simplesmente pegou uma carona. Mas essas palavras também alertaram. Era uma área rural onde os carros raramente dirigem tarde da noite. Que tipo de carona sua filha poderia pegar e dirigir bem debaixo de seu nariz? Como a mãe não notou outro carro, Jennifer afirmou que sua filha já teve problemas para controlar a raiva. Um conflito semelhante já havia ocorrido no carro cerca de 1 ano antes do casamento de um amigo da família. Por coincidência, isso também aconteceu depois de uma de suas festas conjuntas com a mãe. Durante o interrogatório, Jennifer estava muito preocupada com o fato de que a briga e a discussão foram vistas por sua neta de 3 anos. Infelizmente, a criança não pôde fornecer à polícia as informações necessárias para confirmar ou negar as palavras do motorista. Segundo ela, a criança estava chorando, mas conseguiu acalmar Gia e levá-la para casa. Ali, ela colocou a menina para dormir e simplesmente foi para a cama com ela. Eles dormiram até de manhã. Ao falar com a polícia, a mulher admitiu que acordou por volta das 5h30. Detetives imediatamente chamaram a atenção para outra discrepância, já que antes a mulher afirmava ter acordado às 5 horas. Ela explicou a discrepância dizendo que não prestou atenção na hora exata. Ela não sabia o horário da filha ao minuto. Isso novamente levantou suspeitas entre os policiais, já que eles moravam juntos há muitos anos e deviam conhecer a rotina um do outro de cor. Megan não tinha um horário de trabalho flutuante que pudesse mudar. A jovem trabalhava em um salão de beleza da manhã à noite no mesmo horário há vários anos. Enquanto isso, a busca pela pessoa desaparecida continuou. Após 4 dias de buscas intensivas, as equipes de resgate foram forçadas a interromper o trabalho. Gastou-se uma quantidade colossal de recursos para encontrar Megan, dezenas de quilômetros de campos e florestas foram vasculhados. No entanto, novas buscas por ela foram consideradas impraticáveis. Era completamente incompreensível para onde ela havia ido e em que direção ela poderia estar. É claro que, depois disso, o trabalho no caso do desaparecimento da jovem mãe não parou. A polícia iniciou uma investigação ativa, pois havia todas as suspeitas de que Megan estava em apuros. Talvez ela não estivesse mais viva. Ela nunca mais apareceu em casa. Todos os seus pertences permaneceram e ela não poderia ter deixado sua amada filha. Além disso, a polícia tinha dúvidas crescentes sobre a história de Jennifer. Eles planejaram analisar mais a fundo o relacionamento entre mãe e filha, o comportamento de ambas as mulheres, entrevistar amigos e conhecidos, bem como os presentes no casamento naquela noite fatídica. Pessoas próximas à família argumentaram que nenhuma das mulheres tinha problemas com álcool ou tendência à violência e crueldade. Todos ficaram muito surpresos ao saber da briga no carro. Eles acreditavam que as mulheres eram muito próximas, embora às vezes brigassem por ninharias. Felizmente, esta história não estava destinada a se tornar um caso arquivado. Literalmente no dia seguinte ao término da operação de busca, em 23 de agosto, um grupo de corredores estava treinando nas estradas desertas da área. Os jovens caminhavam ao longo da beira do aterro íngreme quando viram algo suspeito nas pedras abaixo. Olhando mais de perto, as testemunhas acidentais perceberam que era o corpo de uma mulher e chamaram a polícia. Ela foi identificada como a desaparecida Megan Cordy. A única razão pela qual as equipes de busca não a encontraram foi a distância. Ela estava localizada a mais de 10 quilômetros do local indicado por Jennifer. Os investigadores duvidaram que a pessoa desaparecida pudesse ter percorrido essa distância a pé, sozinha e descalça. Ela simplesmente não teria chegado lá. Portanto, os detetives suspeitaram que Jennifer apontou exatamente para o local de onde Megan havia saído do carro. Foi um erro devido à sua intoxicação ou uma tentativa deliberada de enganar a polícia? Era difícil dizer. Após a descoberta do corpo, amigos e conhecidos da vítima organizaram um serviço memorial. Neste momento,
Seu corpo já havia sido levado ao escritório do legista para uma autópsia. A análise revelou inúmeras lesões graves em seu corpo. A causa da morte foi um golpe na cabeça com um objeto contundente. Foi tão forte que começou uma extensa hemorragia interna, que a matou em questão de minutos. Mas não estava claro se foi um golpe intencional ou um acidente. Depois disso, a polícia restringiu o acesso público às informações por um mês inteiro. Eles estavam analisando os dados obtidos para não fazer acusações precipitadas. Em 27 de setembro, foi realizada uma coletiva de imprensa na qual o promotor distrital anunciou as suposições da aplicação da lei sobre a morte da jovem mãe. Segundo a investigação, os ferimentos de Megan não condiziam com as palavras da mãe. Ela não poderia tê-los recebido saltando de um carro em movimento se o carro estivesse se movendo em baixa velocidade. Além disso, ela não poderia ter chegado ao aterro nesse estado. Os detetives chamaram a atenção para o estado dos pés da mulher assassinada. Ela não tinha nenhum dano que pudesse ser obtido ao caminhar descalço por uma distância tão longa. Foi provado que ela não andou 1 metro a pé. A polícia estava convencida de que Megan só poderia ter sofrido esses ferimentos se tivesse saltado a uma velocidade muito superior a 10 km por hora. À luz dos novos fatos, Jennifer se recusou a depor e fazer outro teste de polígrafo. Ela parou completamente de cooperar com a polícia. Apesar de todas as circunstâncias estabelecidas e suspeitas dos detetives, Jennifer não foi acusada de homicídio, pois não havia nenhuma evidência contra ela. Segundo a acusação, o conflito começou já no carro. Megan atacou a mãe. Jennifer começou a diminuir a velocidade, mas, no meio da briga, a filha saltou do carro em movimento. A velocidade do veículo era significativamente superior a 10 km por hora, sobre a qual Jennifer falou. Por esse motivo, a jovem mãe bateu com força a cabeça e depois rolou do aterro íngreme. Como resultado, ela sofreu ferimentos incompatíveis com a vida e morreu no local. Jennifer realmente poderia estar procurando por ela, mas era impossível fazer isso no escuro. Primeiro, a mulher estava muito bêbada e aparentemente não percebeu o que havia acontecido. Ela não percebeu a gravidade da situação. Em segundo lugar, ela não tinha uma lanterna com a qual pudesse inspecionar totalmente a área. Segundo os investigadores, Jennifer, de 50 anos, estava tão bêbada que simplesmente não conseguiu indicar o local exato de onde Megan havia saltado do carro. Provavelmente, ela não os indicou incorretamente de propósito. A morte de Megan Cordy foi considerada um acidente. Os investigadores acreditaram que Jennifer fez a curva muito rápido, então ela estava perto de um penhasco íngreme. Não se excluiu a possibilidade de a filha nem ter tentado pular do carro, mas simplesmente bateu na porta devido a uma manobra brusca da mãe e caiu em movimento. Tudo isso também pode ter sido provocado por uma briga no carro. Parecia que ela realmente atacou Jennifer enquanto ela estava dirigindo. Embora a morte de Megan tenha sido considerada um acidente e Jennifer não tenha sido acusada de homicídio, a mulher foi acusada de dirigir embriagada, bem como de perigo imprudente a que expôs seus entes queridos. A promotoria esperava por uma decisão justa do júri. Ao mesmo tempo, a intoxicação por álcool era considerada uma das principais causas do incidente. No entanto, a promotoria não conseguiu fornecer nenhuma evidência oficial de que Jennifer estava dirigindo embriagada. Eles não conseguiram indicar o teor exato de álcool no sangue, pois os testes não foram realizados no momento em que ela contatou a polícia. Ela já estava sóbria no momento em que foi determinado seu estado na noite da morte de sua filha, o que significa que essas leituras foram consideradas não informativas. A mulher pode ter bebido, mas o teor de álcool não ultrapassou o limite. As testemunhas do casamento, que viram Jennifer entrar no carro e sair do local do casamento, poderiam ajudar nessa direção. Elas poderiam testemunhar o quão bêbada a mulher estava durante a noite. Mas, de qualquer forma, tudo isso seria considerado evidência circunstancial. O julgamento estava marcado para outubro do mesmo ano. Na ausência de provas sólidas, a promotoria ofereceu a Jennifer um acordo judicial, pois havia uma chance real de que ela escapasse totalmente da punição. Ela teve que admitir que realmente estava dirigindo bêbada. Para evitar uma sentença real, a ré passou apenas 5 dias na prisão aguardando o julgamento. Graças ao acordo judicial, ela foi condenada a 3 anos de liberdade condicional. Gia foi entregue ao pai biológico, que mora em Salem. O comportamento de Jennifer foi considerado perigoso, no qual ela ignorou todas as regras de conduta e dirigiu embriagada. Como resultado, custou a vida de sua filha, e indiretamente a mãe está envolvida nisso. Além disso, Jennifer não admitiu imediatamente o que realmente aconteceu e poderia ter agido deliberadamente, se livrando do corpo da filha e enganando a polícia sobre o local de onde ela saltou do carro. Muitos acreditavam que seu grau de responsabilidade era muito maior e que ela havia se safado do assassinato. A injustiça dessa punição indignou outros membros da família de Megan. O pai biológico da falecida processou Jennifer por negligência que resultou em morte. Isto foi uma ação judicial de $500 mil. Além disso, o homem entrou com uma ação contra o estabelecimento que organizou o casamento.
Ele exigiu quase $1 milhão deles, argumentando que eles forneceram álcool em excesso na festa e não controlaram o consumo de álcool. Mas o tribunal rejeitou ambas as ações. Jennifer foi libertada da custódia no tribunal. Ela se mudou e mudou seu nome. Seu destino após isso é desconhecido.